Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vou aguardar um pouco, vou começar um pouco daqui a pouco, daqui a alguns minutos. Então, peço que aguardem, por favor. Boa noite, eu me chamo Thelma Boniô, para quem não me conhece, eu sou da Sociedade Taoísta, sacerdote, coordeno atividades aqui no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o I Ching, né? Sobre as origens do I Ching, o que é o I Ching, é, como o I Ching se relaciona com a nossa vida, né? É, o I Ching é oráculo, é um livro, né? Vamos falar sobre alguns temas que são importantes dentro da tradição do pensamento taoísta, cuja base está no I Ching. Tá? Então sejam todos bem-vindos. Eu vou compartilhar um material, na verdade é um material introdutório ao curso de Fundamentos do I Ching, na visão taoísta. E esse material, na medida do possível, vamos conversar sobre ele. E se quiserem fazer perguntas, podem levantar a mão, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos.
Sim. Então, o que é o Xing, né? Qual é a origem do Xing? O Xing tem uma origem muito antiga na civilização chinesa, né? Ele vem de uma tradição oral, de uma transmissão do conhecimento através da oralidade. A gente fundamenta o início do Xing na época do Fuxi, que é o primeiro grande mestre, o mestre do mistério. Então, Fuxi, ele revela a natureza do Xing a partir da sua experiência com a natureza, com a vida daquele momento. Então, é datado por cerca de 5.000 antes de Cristo, né? A origem do Xing, entre 7.000 e 5.000, nesse princípio, baseado nessa oralidade, nessa transmissão direta do conhecimento. Como taoísta, a gente sempre vai falar do I Ching e falar do Tao Te Ching. Então, quando a gente busca entender a origem do I Ching, a gente se volta para o clássico taoísta, o clássico deixado pelo mestre Lao Tzu, que nos fala no capítulo 42 o seguinte: o caminho gera um gera o dois, o dois gera o três e os três gera os 10.000 seres. Ora, quem entende esse princípio, quem vive esse princípio no tal, entende o Xing. Né? O caminho é conhecido como o início, o princípio. Né? Lá no Tao do Xing, a gente sempre fala, né, das virtudes do Xing. Então, o princípio como uma qualidade do Xing e o princípio como uma qualidade do Tao. Princípio, caminho. Caminho é a potencialidade que permite que as coisas aconteçam. Então, é algo que é anterior, que permite que o posterior aconteça. Tá? Então, o caminho é o zero, a gente chama de autêntico caminho, autêntico zero. Né? Então, o caminho gera a potencialidade, aquilo que existe como potencialidade se manifesta. Que é a onipotência, ele vai se transformar no yin e no yang, na criação do yin e do yang. O yin e yang, ao se estabelecer uma relação, eles geram o 3. Ora, o trigrama é composto de quê? De três princípios que regem a existência do trigrama: o céu, o homem e a terra. E aí a gente vê isso aqui no Tao Te Ching. Então, o yin yang gera o 3, o yin yang gera o trigrama. Trigrama é um código energético, são códigos energéticos, são 8, né? Bagua, 8 trigramas, que nos revelam as potencialidades que existem na natureza. Nós não podemos esquecer que estamos falando de algo que surgiu há tempos, né? Há muito tempo. Então, a visão que o homem daquela época tinha da natureza era essa, né? Então, montanha e lago, opostos que se relacionam. Vento e trovão, a força-inha, a forcinha da madeira, do céu e terra, o eixo celestial. E o fogo e a água, como a gente chama o eixo do homem, o eixo terrestre também. Né? Então, esse princípio que está no Tao Te Ching, nos versos do Tao Te Ching, nos ajudam a entender que existe antes da manifestação e como essa manifestação acontece, como gera todas as coisas. E esse princípio é muito importante da gente ter em mente quando estuda o Xing. Aí vem o comentário do Confúcio a seguir. Confúcio fala a mesma coisa com outras palavras. Ele usa a linguagem do Xing. Se o Lao Tse usa a linguagem do taoísmo, Confúcio usa a linguagem do próprio Xing. O Di gera o Taiji. O zero, o caminho, o absoluto, vai gerar a manifestação, a onipotência. O Taiji gera duas aparências. Olha aí, o Yin e o Yang. Essas aparências, elas se relacionam entre si e vão gerar as 4 imagens. Muito importante esse conceito aplicado à questão das 4 imagens no I Ching, porque fala da própria transformação de todas as coisas, seja da natureza, seja do homem, dos 10.000 seres. Jovem
Supremo Yin, Jovem Yan, Supremo Yan. As 4 imagens agem sobre os 8 trigramas, Bagua. E os 8 trigramas também vão se relacionar entre si, formando 64 situações ou 64 hexagramas. Se a gente entra no sentido próprio do que é o Xing, quer dizer, se a gente entende o princípio, esse princípio gerador, transformador, causador do Xing, a gente vai entender, vai começar a olhar para o que é o Xing. E é muito interessante porque a gente sempre diz, né, ou comumente diz, o Xing é o Tratado das Mutações. Aí a gente tem em mente assim, um livro. Um livro elaborado, né, um livro com muito conteúdo, geralmente é assim as traduções que nós temos, né? Mas o Xing, na verdade, e é a verdadeira mutação, quando a gente vai estudar os ideogramas, entender profundamente o significado desse conhecimento através da sua própria escrita, que é o que a gente faz aqui, né? Então, e é o próprio caminho, desculpa, e a própria mutação. O é a alternância entre Sol e Lua. Então, se a gente olhar aqui no canto direito aqui da nossa apresentação, a gente tem o Sol em cima e uma Lua estilizada embaixo. Então, entender o I é entender a própria alternância, a união dos opostos. Entender a circunstância e a mudança. Ora, esse ideograma, essa representação do I, ela é muito importante para a gente entender o próprio movimento da natureza, as fases do dia. As fases são 4 fases do dia: o anoitecer, o amanhecer, o meio-dia e o anoitecer de novo. Dessas 4 fases da vida, que a gente, do dia, da vida também, né, como um todo, poderíamos datar meia-noite, 6 da manhã, 6 da tarde, 6 da manhã, meio-dia, desculpa, meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, é um movimento constante. Quando é que começa o movimento do Sol? Não começa meio-dia, não começa às 6 horas da manhã. O movimento do Sol, nós começamos a sentir a partir da meia-noite e 1. Começa a dar a entrada da iluminação, a entrada do Yan, a entrada do Sol. O auge é ao meio-dia. A entrada da energia do Sol começa à meia-noite. Então, nos fala do que é isso? Da alternância, que é constante. Esse princípio é muito importante para a gente levar e entender o I Ching. Né? Jin, Jin é o texto, é o conjunto de textos, é o tratado. Mas, numa explicação do ideograma chinês, comumente como a gente vai encontrar nos dicionários. Porém, na visão taoísta, é como se fosse um atalho, é como se fosse um caminho feito de seda que serve para a gente caminhar, mas ele não é o nosso propósito. O ensinamento do que vem do texto, ele é algo que nos ajuda a ir adiante. É como um casulo que abriga a borboleta antes da sua transformação. Quando você chega ao entendimento, você abandona. Então, veja que interessante, a ideia do Xing é como algo que é além do livro, e é realmente. O I, né? O I é a mutação. Então, é como se a gente abandonasse, chegasse um momento de sabedoria, isso o mestre Cheng sempre nos disse, e abandonasse, deixasse para trás aquele conjunto de textos. Você já tem o I Ching em você, você já tem essa sabedoria. É, Existem vários recortes importantes e momentos de, digamos assim, de formação desse que a gente chama de Xing. Então, a gente tem o primeiro passo dado por Fuxi lá atrás, depois a gente vai ter outros mestres. O que é isso importante é que o Xing não se colocou, não apareceu como um produto acabado, né? Um livro fechado, melhor dizendo. Né? Então, veja só, a gente vai ter o Fuxi, que recebe o mapa do Rio, ou Rotum,
que é o mapa do corpo celeste, o mapa da Via Láctea, né? E nesse mapa, você já tem com esse mapa, melhor dizendo, você tem a definição do yin e do yang, das quatro imagens, das linhas, trigramas e hexagramas. Então, a partir da análise desse material, que vem de um campo celestial, né, da ordem celeste, o Fuxi conseguiu elaborar toda a concepção fundamental do Xing. Em seguida, a gente tem um outro mestre, que é o grande Yu, que quem conhece um pouco, acompanha um pouco as nossas aulas, já ouviu a gente falar sobre a questão da inundação, né? Então, que tomou conta do reino, ele foi considerado um rei sábio, porque através do uso do Xing, das estratégias do Xing, ele conseguiu ordenar a força da água no seu território, né? Chama-se o livro do Law. Então, é fundamental esses dois momentos, né? Aqui nessa aula não é importante ver a questão da data, a gente está apenas colocando esses mestres, né? Mas é nítido que um vem após o outro, um sucede o outro, né? E aqui, ao invés de colocar o rei Wen, que todos nós conhecemos, eu abri espaço para dois mestres fundamentais na visão do Yi, que é o mestre Shan Tuan, e, segundo a nossa linhagem, foi ele que recuperou o mapa do rio, que é utilizado pelo Fuxi, né? E com isso ele se tornou um grande mestre da linhagem do I Ching, não só do I Ching, mas de outras artes taoístas. A astrologia polar taoísta tem fundamento no Shantuan, né? Ele era o mestre dos sonhos, ou melhor, o mestre do sono, né? Que sonhava nos sonhos, né? Durante o dormir ele sonhava muito. Ele é o mestre do sono. Depois a gente vai ter alguém na mesma corrente dele, que é o Shao Yon, que quem estuda mexeira, bem Hua, flor de mexeira, sabe a importância, é a pessoa que vai introduzir o conceito de céu interior no Xing, né? E aí a gente volta para essa literatura conhecida do Xing, essa história conhecida do Xing, que é o Rei Wen, Wen Wan. O que ele fez? Ele pegou conhecimento do Xing, do Fuxi, ele passou por uma guerra, ele foi preso, ele precisava de uma estratégia. E ele construiu toda uma estratégia a partir da observação, do estudo do que o Fuxi deixou, ou do que foi transmitido pelos mestres a partir da linhagem inicial do Fuxi, né? Então, ele escreveu o que nós chamamos de julgamento, ou decisão dos hexagramas. E ele estabeleceu uma outra sequência. Ele traz uma quebra para a sequência original do Fuxi. Se a sequência original do Fuxi era céu anterior, ele trouxe a questão da sequência do céu posterior. Tá? Ele conseguiu, diz a história, né, que ele conseguiu, com esse estudo, com essa formação de uma estratégia, vencer a guerra, né, e fundou a dinastia Zhou. Porém, ele ficou muito pouco tempo no governo, no reinado dessa dinastia. E aí, essa dinastia, todo esse conhecimento passou para o Duque de Zhou, que era o herdeiro direto dele. E o Duque de Zhou continuou na tradução, desculpa, na tradição, e aí ele fez o julgamento das linhas. Então, a gente está falando de uma multiplicidade, de um aprofundamento do princípio inicial de Fuxi. Por último, na literatura mais convencional, vem Confúcio, Conzi, que aí sim, aí ele fundamentou, ele aproveitou o fundamento, e ele trouxe o I Ching, popularizou o I Ching, né? Ele tem 7 obras, ele escreveu 7 obras fundamentais, que nós chamamos como as 10 asas, que consolidaram o conhecimento do Xing e a difusão na sociedade, né? Lembrando que Confúcio é um grande mestre, né, da sociedade chinesa, depois da sua depois do seu, a partir dele se fundou uma escola chamada Confucionista que trabalha dentro do aspecto social da cultura chinesa, da sociedade chinesa, dentro da moralidade, dos princípios, o que é necessário dentro dessa sociedade, quais são os conhecimentos necessários para o homem social. Então, o I Ching é colocado como um fundamento, como uma necessidade, né? Diz a lenda, ele estudou o I Ching por muitos anos, diz a lenda, ou dizem as palavras mesmo de Confúcio, que se ele tivesse mais 50 anos de vida, ele dedicaria todos esses anos a continuar estudando Xing. Fuxi
né? O Fuxi vai nos falar aqui, é, o Fuxi vai dar origem a duas tradições de estudo do Xing. Quer dizer, se a gente, na verdade, tudo advém do Fuxi, né? É o Fuxi que vai dar essa possibilidade. Então, ele vai abrir uma linhagem, que é essa linhagem dos dois mestres que eu introduzi aqui, que raramente são faladas e comentadas em aulas de outras linhagens, não taoístas, né? Nossa linhagem é essencialmente taoísta, né? É, então, eles, Shentuan e Shaoyong, método da flor da mexeira. A sequência que segue é a sequência Baguá do céu anterior. Enquanto o estudo do texto, né, o tratado, o texto filosófico, tem prosseguimento com Rei Wen, Duque de Zhou e Confúcio. Todos eles seguindo a origem do Baguá do céu posterior. Por isso que o livro mais conhecido de Xing, traduzido no Ocidente, que é o livro do Richard Willen, é um livro que, quando a gente, na nossa tradição, estudamos a sequência do céu anterior, a gente percebe as diferenças. Embora o texto seja o mesmo, mas a maneira de interpretar e de ver o oráculo ela é diferente. Tá. Então, prosseguindo aqui, a gente vai ter o Fuxi dando início a essa concepção do Xing a partir do Rotum. O que é esse objeto esférico, metálico, que tem origem no céu? Né? Ele é uma composição de símbolos, de esferas claras e escuras, que formam um total de 10 conjuntos de esferas. A gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O 5, a gente vai ter uma representação. Então, essa síntese que vai ser composta das duas energias, do Yin e do Yang. Então, isso nos fala de tudo que existe no universo. O que Fuxi fez? Ele decodificou essas esferas metálicas em duas energias, no Yin e no Yang. O Yang é uma ideia contínua, é uma força contínua, que tem do início ao fim, ela vai com a mesma potência, ao passo que o Yin fala do subjetivo, daquilo que é partido. Né? E aí, a partir dessa concepção, dessa definição do que seria o Yin e do Yang, ele começou a atribuir valores. Valores muito requintados, Thelma, não. O zero e o Yin. Então, a linha Yin, a linha Yang, a linha Yang, por ser contínua, recebeu o valor 1. A linha Yin é uma linha partida, então, recebeu o valor 2. Por isso que a gente fala, quando estuda o Xing, da pluralidade das linhas Yins. Né? Se você tem um hexagrama só de linha Yin, você tem, por exemplo, o hexagrama abrangência, 6 linhas, mas na verdade são 12 linhas, porque você conta a cada linha quebrada, a partida subjetiva do Yin, é como se fossem duas linhas. Tá? E nessa concepção aqui, você vai entender isso a partir do escuro. Então, as esferas escuras, ele associou ao movimento Yin. As esferas claras ao movimento Yang. Quando a gente aprofunda essa ideia aqui, a gente consegue perceber o movimento do Yin e do Yang a partir das correlações entre o claro e o escuro. Então, a linha Yang é a objetividade. Ela vai ser preenchida do início ao fim. E aí, ela está associada ao número ao 1, ao 3, ao 5, ao 7, ao 9. E a linha Yin é a subjetividade. Apresenta um vazio entre as duas linhas, associadas aos números pares. Então, o 2, o 4, o 6, o 8 e 10. Se a gente for fazer a transposição da imagem à esquerda, que é a imagem original do mapa do Rio, e for falar em termos de números, seria essa composição. As esferas claras a gente viu que é a objetividade,
elas estão associadas a números ímpares. Então, a gente tem o 1, depois a gente vai ter o 3, depois o número 7, o 9 e o 5 no centro. Da mesma forma, a gente vai trabalhar com a subjetividade. Então, a gente vai ter o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Esse é o princípio que rege todo o I Ching, que rege quase todas as artes taoístas. Entender esse movimento do Yin e do Yang. Aqui é uma ilustração para a gente ter aqui outro mapa, que é o mapa do grande I, o Dai, o imperador I, né? Que vai dar continuidade à formação do I Ching. Tá? Então, aqui, essa tartaruga celestial, é, ela traz na sua carapaça, né, essa imagem. Quando a gente aprofunda os estudos do Xing, eu não vou me estender muito aqui, a gente também faz uma análise sobre as carapaças das tartarugas, o que é muito interessante, que elas têm uma certa uniformidade. Tá? Então, observar as tartarugas é muito importante. Opa, vamos, deixa eu ver, isso. Então, o Loxo, olhando aqui para o que aparece no casco da tartaruga, né? O que foi visto pelo Daí, ele vai nos revelar posições. Aqui também são esferas, e é mais elas ocupam posições. Então, esse é o famoso, o que a gente chama, a codificação do Luxu, em números, chama quadrado mágico. Então, a gente vai ter o 5 no centro, o 1 no norte, aqui embaixo, o 3, né? E o 7. Os números Ian são esses, os números Ins. Nós vamos ter aqui o 2, o 4, o 6 e o 8. São várias e múltiplas possibilidades de entendimento desse quadrado aqui, como movimenta a energia. A cada ano, a cada estação, há uma mudança energética. Na verdade, esse quadrado está sempre em movimento. Né? Esses números que representam é, esta, é, é, posições, eles estão sempre em movimento. Tá? E aqui, só para a gente entender, e não há como aprofundar aqui, as duas sequências sobre as quais nós estamos falando. A sequência que vem do céu anterior, com a tradição do Fuxi, a sequência do céu posterior, que vem com o Rei Wen. Vocês estão vendo que os trigramas são os mesmos, não há mudança energética, melhor dizendo, não há mudança no sentido do trigrama, mas ao lugar que eles ocupam, a relação que se estabelece, ela é muito importante. Tá? Então, quando a gente aprofunda esse estudo, a gente percebe por que o céu está em cima no céu anterior e está embaixo no céu posterior. Por que a Terra está embaixo no céu anterior e em cima no céu posterior? Tá? Então, essas correlações são estudadas no avançar do curso. Né? O que é importante? Vocês olharem aqui, vocês vão ver que o único eixo, tanto no céu anterior quanto no céu posterior, que não perde o eixo, que continua sendo um eixo, que continua se relacionando, melhor dizendo, é o trigrama. É o trigrama fogo e o trigrama água. Então, eu tenho aqui o fogo e a água. Assim como eu tenho no céu posterior o fogo e a água também se relacionando entre si. Tá? Os outros três pares, céu anterior e céu posterior, é uma transformação. Aqui é um estudo que a gente vai. A interpretação gráfica daquele princípio, lá do início da nossa apresentação o Ji Tai Ji, gera o Yin e o Yang. O Ji Tai Ji. O 0 e o 1 geram 2, que são forças complementares. O 3 é gerado a partir da combinação
dessas imagens, das 4 imagens, da alternância do yin e do yang. Então, é o yin yang que combina com yang, um yang que combina com yin, um yin que combina com yin e um yin que combina com yang. Ora, do, do yang sobre o yang, a gente vai ter o surgimento de 2 trigramas, que é o céu e o lago. Yang sobre yin, a gente vai ter aqui o vento e a água. Do yin sobre o yin, a gente vai ter a montanha e a terra. E do yin sobre o yang, a gente vai ter o fogo e vai ter aqui o trovão. Tá? Então, o que é importante nesse momento aqui do nosso encontro? É entender que o zero gera todas as coisas, porque os 8 trigramas se relacionam entre si e geram, além das 64 possibilidades, todos os seres. Então, no taoísmo, a gente fala todos os seres, totalidade, é o 10. É o número mais elevado. A gente viu lá no Fuxi, né? O mapa do Rio vai de 1 a 10. Então, 10 é a potencialidade máxima. Tá? Yin e Yang, entendendo um pouco melhor, a gente vai ver que a combinação entre o Yin e Yang gera esses 8 trigramas. Céu, lago, fogo, trovão, vento, água, montanha e a terra. Ora, a gente entendeu a origem. E como é que essa origem, como é que da origem a gente começa a entender a interpretação do Xing? Então, nós falamos de uma natureza da força Yang e da força Yin, né? E essa relação é muito importante. A gente falou também da questão do dia, das horas do dia, da mutação do dia, da alternância da transformação do dia. Então, aqui embaixo, à meia-noite, a gente tem o auge do Yin. Meia-noite é o auge do Yin, né? A gente chama aqui de Tain, ou Yin Supremo. Quando começa a haver uma movimentação de uma energia que se dá ocasionalmente entre as 6 da manhã, a gente tem um momento do Shaoyan, ou jovem Yan. Esse jovem Yan que se caminha para o auge no meio do dia, para a elevação do dia, que é o Taiyan, ou Yan Supremo. Por fim, começa o declínio, o anoitecer, o retorno à noite, que se dá com o anoitecer do jovem Yin, ou Shaoyin, que vai se retornar ao que nós chamamos dessa quietude, né? Esse recolhimento do Taim. Para quem está aqui também, uma dica muito importante, que essa é a colocação exata, justamente por esse ciclo, essa é a colocação exata do Taiji. Muitas das vezes a gente vê algumas escolas, né, alguns autores, que colocam a parte subjetiva, a parte in, por cima. Isso é incorreto. O certo é seguir esse movimento natural. Então, por isso que você sai do yin para o yang. Esse é um movimento que é o surgimento do yang. E você sai do yang para o yin. Tá? Vou prosseguir. 3 linhas. Primeira linha sempre é de baixo para cima. Então, a primeira linha, que é chamada linha da terra, a segunda, que é a linha do homem, e a terceira, que é a linha do céu. A primeira fala da segurança. Então, a primeira linha representa a base, a estrutura, o temor, a coragem para fazer coisas. Também a estabilidade material. Né? A linha do homem é a linha do coração, é onde está a nossa criatividade, a intuição, né? É a capacidade pessoal nossa de se desenvolver. E a última linha, que é a linha superior do trigrama, é a linha que fala do espaço, do ambiente residencial, do espaço físico, das possibilidades que nós temos na nossa vida. A gente pode entender o trigrama como algo, uma potência de realização, né? E que encontra 3 momentos diferentes. Se a gente aprofundando a leitura dos trigramas, a gente vai entender esse próprio princípio aplicado aos trigramas. Tá? Vou prosseguir. Então, no céu, que é importante associar aqui um conceito, um entendimento que a gente tem do I Ching,
que fala dos 5 movimentos, tá? Então, a gente tem Fuxi, com a tradição oral, transmissão do conhecimento do Xing. A gente vai ter, posteriormente, as pessoas que estudaram o Xing, implementaram o oráculo com texto, e a gente vai ter um outro momento que é a entrada desse conceito de 5 elementos na visão do Xing, tá? Então, o que é importante a gente entender aqui? Que a gente tem 8 trigramas que estão associados a 5 movimentos, ou 5 elementos. Existe um texto traduzido para o português pelo mestre Shen, chamado Infudim, que aprofunda essa concepção dos 8 trigramas com os 5 movimentos. Tá? Bom, de forma sucinta aqui, a madeira, que está aqui na nossa apresentação, está em verde, esse círculo verde, ela vai representar a força da criação. Né? Ela é aquilo que nos leva, é o impulso que nos leva a agir. Né? É a ideia, é o próprio trovão, né? Aquilo que manifesta a vontade, é o princípio da vida. O fogo é o auge da vida, né? O verão, a, a própria ideia do trigrama li, trigrama fogo, né? Aquilo que ascensiona. O metal, que está aqui embaixo, o cinza, ele vai representar o recolhimento da vida. Né? Ele vai falar daquele momento do outono, que você se prepara para a quietude. Né? Ele é o recolhimento natural. A água, que está em preto, na verdade, ela também está associada. Muitas das vezes as pessoas associam a água ao azul, mas ela está associada ao preto, ao inverno, ao norte, aquilo que está obscuro, oculto, né? É, ela vai representar o armazenamento. Então, é no recolhimento da água que começa a vida, começa a gênese da vida, né? E a terra, o amarelo, ela vai representar a transição de uma etapa para outra. Então, a gente, quando estuda o Xing e outras artes taoístas, né, a gente vai entender que a Terra é aquele movimento, é o lugar da transformação. Ela sustenta todos os seres, ela ampara todos os seres, ela nutre todos os seres. E aqui, talvez uma das partes, todo texto é importante, mas essa parte aqui é muito importante também, entender os 4 princípios. Essa configuração aqui do I Ching é muito legal, muito interessante, porque ela mostra a configuração do céu anterior. E aí ela nos fala do seguinte: 4 princípios. Tudo está em constante mudança. Mas dentro da mudança existe algo que é permanente, que é o próprio zero. O autêntico zero, ele permanece. Ele não deixa de existir na transformação. Então, tudo se transforma. Tudo tem movimento, tudo tem um princípio. Esse princípio leva a uma transformação e que tem uma síntese. Então, se você olhar para essa figura, você vai ver que tem uma mudança constante, dizer que os hexagramas estão o tempo todo se mudando de posição, mas é algo que rege aqui, que permanece, o yin e o yang permanece. Mas para trás do yin e do yang tem algo que gera esse yin e yang, que também não se desfaz. E tudo se transforma, mantendo o princípio inicial. Essa parte aqui também é muito importante, e é a parte prática, né? Porque os mestres falam, você entender a origem, entender o mecanismo do Xing, né? E para que você possa entender o mecanismo do Xing, você precisa praticar. Isso é muito importante dentro da tradição. Né? O Xing não é só o estudo do texto, ele é uma prática. Ah, Thelma, eu quero só estudar o Xing como texto. Perfeito. Existe uma literatura mundial fabulosa, existem pessoas que se dedicam a estudar a história do Xing, né? O texto do Xing, de uma forma profunda, mais importante, a nossa concepção taoísta é a prática. Então, aqui a gente fala de como interpretar, da preparação, né? A gente, em nossos encontros, falamos sobre a preparação, o local adequado, o que é necessário, né? A postura física, porque é preciso estar num lugar que seja agradável,
que você esteja uma postura de retidão com o seu corpo, né, de quietude. A postura espiritual diante desse oráculo, né, você vai fazer uma reverência aos mestres do oráculo. Princípio ético e ideológico, como usar o I Ching, para que usar o I Ching, por que usar o I Ching, né? A ideia de formular, como é que você formula uma pergunta? Você não coloca dúvida na pergunta. A dúvida, se você tem uma dúvida, você vai perguntar o I Ching. E você não vai transformar essa pergunta em dúvida. Se você tem uma situação em que você precisa saber como se posicionar diante de um acontecimento, né? É uma pergunta que você pode tornar clara dessa forma. O que devo fazer? Né? Como me comportar? Ou que atitude tomar? Né? O que o Xing me aconselha? Né? A gente começa a estudar o Xing como um grande conselheiro. Geralmente eu falo sempre para as pessoas, façam perguntas mais simples, não tão elaboradas. Né? O processo em si da consulta, a preparação do local, do ambiente, e como você vai acessar a sua resposta. Tá? Então, a gente sempre fala sobre isso também. Né? O uso de moedas, a gente tem na nossa escola duas interpretações principais, uma que são as moedas, as outras são as varetas. Né? Então, as moedas do Xing são três moedas que a gente usa normalmente. A gente fala das moedas douradas, né? São moedas chinesas, então, que a gente usa dentro da nossa consulta. Né? Ela tem uma face Yan e outra face Yin. Então, elas regem o próprio princípio da mutação, da permanência, síntese e transformação. A gente também faz uso das varetas do I Ching. Vou mostrar aqui para vocês. São as varetas que nós usamos. Geralmente, num jogo que se faz mais elaborado, tem uma necessidade de uma resposta mais elaborada, né? São 50 varetas que nós usamos, né? Do tamanho da palma da nossa mão. Tem uma medida, melhor dizendo, específica. É o oráculo mais tradicional e mais antigo. Era feito com caule de mileófilo, na China antiga, né? Atendia às necessidades do imperador. Tá? Então, a gente fala do uso das varetas. É uma técnica que nós ensinamos também no curso de fundamentos, na formação, né? É uma técnica também exige um grau de contemplação e concentração maior. Mas é muito importante também de ser acionado, né? O que nos dá uma destreza, nos aproxima da natureza do Chile. Tá? Então, importante também. Oráculo interpretação, então, a gente atribui números. O Xing são números lá atrás, né? O mapa do Rio já é números 1 a 10. O Loxum, 1 a 9. Então, nós estamos falando o tempo todo de números que se relacionam. E aí a gente usa esses números nas moedas. Então, atribui o valor 3, ele é relacionado ao aspecto Yang, e o valor 2 relacionado ao aspecto Yin. Tá? Geralmente são aquelas moedas antigas, né? Moedas chinesas. Então, se você não tiver, você pode usar uma moeda ocidental. Apenas precisa combinar, né? Qual lado vai valer 2 e qual lado vai valer 3. Tá? E feito isso, você vai consultar o oráculo. Então, você vai formular sua pergunta, vai se concentrar, vai acionar as moedas para obter a sua resposta. Então, você tem 4 possibilidades ao você jogar as moedas. Que elas caiam todas no mesmo lado. E aí a gente vai ter aqui o 9, que é o Taiyan, o Supremo Yan. Você tem 3, 3, 3. Ou 6, 6, 6. Você vai ter 2, 2, 2, 2. Então, uma vai levar ao Supremo Yan e a outra vai estar relacionada ao Supremo Yin. Pode ser 7, você vai ter 3, 3, desculpa, 2, 2, 3, fica 7. Ou você pode também ter um outro resultado, que é 8, 3, desculpa, 2, 3, 3. Essas são as 4 possibilidades. Onde está a mutação? Onde, o que a gente chama de linha móvel? É o 7? É o 8? Não.
Porque o 7 e o 8 já estão no processo, eles estão em plena mutação, eles estão, digamos assim, numa possibilidade de crescimento. O 7 pode virar o 9, né? Da mesma forma, o 8 pode virar 6. O 7 pode aumentar, o 8 pode diminuir. Porém, o 9 e o 6 já atingiram o seu supremo. O que resta depois do supremo é a própria declínio, é a própria transformação. Tá? Por isso, 6 e 9 são linhas móveis. E aqui, só uma interpretação, né? A gente vai sempre trabalhar, formar o hexagrama, formar o resultado da nossa consulta de baixo para cima. Então, a gente tem o primeiro lançamento, que é a primeira linha, segundo lançamento, terceiro lançamento, quarto, quinto e, por último, sexto. Alguns lugares, em alguns livros, você vai encontrar a linha inicial e a sexta linha como uma linha de conclusão, né? E aí, a gente vai ter aqui, nesse exercício aqui, um lançamento das moedas. Então, produzir uma determinada, um hexagrama, que é 6 embaixo, 9, 6 na primeira, né? 9 na segunda posição, 8 na terceira posição, 7 na quarta posição, 7 na quarta posição e 8 na quarta posição. Ok, eu falei que as linhas móveis são sempre o 9 e o 6. E aí aqui a gente vai ter essa representação gráfica da mutação. Tá? Você vê que é uma intervenção na linha, né? Seja ela partida, seja ela inteira. Então, o 9 e 6 são linhas mutáveis nesse hexagrama. Nosso mestre, o Ji Chen, que estudou durante muitos anos, e a quem sou imensamente grata, estou aqui nesse momento por causa da minha, do ensinamento que ele me transmitiu, não só a mim, mas a várias pessoas da minha geração e geração até posteriores, né? Ele vai nos dizer que quando você tem 5 linhas móveis, acho que eu pulei uma, você, a cada linha móvel, você vai ter uma transformação. Então, na verdade, a resposta da sua pergunta está na leitura da linha móvel e não na transformação do hexagrama. Você só transforma o hexagrama quando você tiver 3 linhas móveis. Então, com 3 linhas móveis, você vai ler a resposta dos 2 hexagramas dos 2 julgamentos. Sendo que você vai atribuir o mesmo valor aos 2 julgamentos. Se você tiver 4 linhas móveis, você vai transformar para o outro hexagrama. Porém, o hexagrama transformado vale mais do que o inicial. Com 5 linhas móveis, idem. E aí, o que é muito raro é acontecer 6 linhas móveis. Se você tem uma transformação de 6 linhas móveis, você só tem uma possibilidade. Isso é fantástico, que é sair do céu para a terra, do criativo para a abrangência ou da abrangência para o criativo. Tá? Existem textos do Confúcio específicos sobre isso, quando você tem essa transformação das 6 linhas móveis como na sua resposta. Tá? Então, não havendo linha móvel, a resposta está só no julgamento. A razão de se converter um hexagrama para o outro, somente a partir de 3 linhas móveis, se deve à quantidade de energias modificadas. Então, isso é uma resposta muito boa dada a quem transforma de imediato para outro hexagrama. Por quê? Porque ele diz aqui, com 1 ou 2 linhas móveis, a força da modificação não é suficiente para gerar outro hexagrama. Não gera essa força da mudança. Né? São 6 linhas, apenas 1 ou 2 estão em transformação, o certo é se concentrar naquelas linhas que estão em transformação. Tá? Eu acho que saiu um antes do outro, né? Mas o que é importante é isso, né? Já tínhamos falado. Linha móvel, leia apenas a linha. 2 linhas, leia as 2 linhas. 3 linhas, você já converte para o segundo hexagrama. E 4 linhas também, sendo que o segundo hexagrama vai valer mais na sua interpretação do que o primeiro hexagrama. Eu acho que
é isso que eu queria falar para vocês hoje, né, no sentido mais geral, sobre o entendimento do que seria o estudo do Xing, o estudo básico do Xing, o estudo fundamental, né? Essas etapas são importantes para a continuidade do estudo, né? Então, algumas pessoas me perguntaram aqui o que é importante, o que precisaria ser feito. É, a gente costuma dar um curso de introdução, de fundamentos, né? São um curso de 6 aulas, 1 hora e 10 minutos cada aula, né? Esse curso pode ser dado online, e é importante que ele seja feito, até quem trabalha com outras artes, como uma acupunturista, por exemplo, né? Uma pessoa que trabalha com Feng Shui tem que conhecer esse princípio, né? O próprio Tai Chi Chuan, quem faz práticas de Tai Chi, é importante entender o movimento, a alternância, né? Então, eu sempre indico para as pessoas que estejam interessadas, né, que façam. Se não puderem fazer no momento, que façam mais adiante, nunca deixem para trás, porque é fundamental e vai ajudá-los a entender o princípio do taoísmo, né? É, esse curso, essa introdução é básica para quem está no caminho do Tao também, que busca o caminho do taoísmo, né? Ela faz parte da nossa formação e ela é muito importante. Então, era isso que eu queria falar hoje aqui para vocês, agradecer a presença de vocês. Eu vou parar de compartilhar, tá? Quem quiser falar, pode abrir os microfones, estejam à vontade. Estou interrompendo aqui a minha, interrompendo aqui o PowerPoint para ouvir vocês. Agora estou vendo aqui todo mundo. Então, obrigada aí pela presença de vocês. Estou aberta aqui para quem quiser tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Deixa eu ver como eu. Podem ficar aqui, se quiserem abrir a câmera também. São todos bem-vindos. Queria te perguntar. Quem fala? Porque Oi, eu não. Elaine. Oi, Elaine, bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Você noite. falou do curso introdutório do I Ching. Tem uma data para esse curso acontecer? Esse curso, eu estou definindo uma data, de preferência à noite, durante a semana, ou um sábado, né? E aí eu vou consultar o grupo. Eu pretendo fazer mais uma introdução como essa que eu fiz hoje aqui com vocês. E aí eu vou abrir, porque essa introdução que eu fiz hoje é no nosso grupo de contatos da Sociedade Taoísta, né? Eu devo abrir uma outra para o público em geral, tá? Possivelmente não na próxima semana, eu vou fazer a divulgação. Hoje é quarta, dia 6, mais 14, talvez daqui a 2 semanas, 14 dias, eu faça uma outra para fechar um grupo para meados de setembro, tá? Então, seriam 6 encontros às quartas-feiras, ou 2 encontros de manhã de sábado. O que na verdade, por ser online, é difícil ficar mais do que 1 hora e 10, 1 hora e 20, né? Então, seria que ser durante a semana, nesse horário à noite, ou sábado. Mas, como eu falei, sábado eu acho um horário ruim, né? Porque teria que ficar mais tempo, ou aumentar a quantidade de sábado, né? Então, em princípio, seria uma quarta-feira, ou uma sexta-feira, né? Ou uma segunda-feira. Eu teria que consultar a disponibilidade. Se você tiver interesse, eu sei que tem, me diga qual é a sua disponibilidade depois, no privado, tá? Que a gente formar essa possibilidade, tá? É, sobre as condições, a gente usa o livro vermelho do Mestre Shen, que é um livrinho que eu estou sem ele agora aqui, mas acho que todos conhecem. Se não conhecem, eu prometo colocar no grupo. Esse livro é o livro do curso. O curso é o livro, né? Brincadeira. Mas, assim, esse livro é um curso, ele é um livro necessário para o curso. Então, o curso se baseia nele, tá?
Então, por isso que eu não tenho necessidade de apostila, eu vou apresentar o PowerPoint nas aulas, vocês podem seguir com o livro, tá? É, eu avanço algumas questões que não estão no livro mais, através dos meus estudos, mas nada que também vocês não possam acompanhar. E os valores do curso, a gente está fazendo, para a sociedade taoísta, a gente, entendendo o interesse de vocês, a gente tem um valor mais em conta, né? Uma vez que vocês estão dentro dessa postura aqui do tal, tá? Então, é, eu vou depois passo os valores também para quem tiver interesse, tá? Conversar comigo. Então, basicamente é isso. As aulas serão pelo Zoom, né? E sempre com prática. A minha ideia também é fazer prática com vocês, né? E quem fizer o curso comigo ganha uma mentoria, né? Então, porque isso para mim é muito importante. A gente orientar, vão ser faladas várias técnicas durante o curso, né? E a gente orientar. Então, tem uma mentoria, tá? Ao final do curso e uma consulta de oráculo para cada um que tiver também conosco. Tá? Então, tem essas duas possibilidades, além das 6 aulas. A mentoria final e a consulta ao oráculo. Ok? Mais alguém? É, então, eu peço a vocês que tenham interesse, que falem comigo, que também divulguem, tá? Então, a gente está abrindo a nossa próxima apresentação, que vai ser daqui a 14 dias, nesse mesmo canal, tá? Aí eu vou abrir para o público geral, tá? Vocês podem participar de novo? Claro, são super bem-vindos, tá? E convidem quem vocês também quiserem para estar conosco, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos, tá? E podem me chamar no privado, tá bom? Um abraço, boa noite, muito obrigada.